E fala, meus Bitcoiners! Vamos fazer mais um dia aqui de análise do nosso mercado cripto. Eu tô em viagem, eu tô de férias, mas ainda assim o mercado cripto ele tá bastante indeciso, bastante volátil. Eu preciso atualizar vocês aqui do que tá acontecendo, então não esquece de deixar o like desse vídeo, compartilhar, né? Tô parando aqui no meio das minhas férias para te atualizar de tudo que tá acontecendo. O Bitcoin tá fazendo um padrão gráfico extremamente importante e que ele vai ser decisivo, o seu rompimento, para os próximos dias e até semanas. Dependendo da situação, a gente pode ver quedas ainda mais intensas acontecerem nesse exato momento. E é o que eu vou estar te falando logo depois da vinheta. Pessoal, então o Bitcoin está fazendo aqui um padrão para mim que parece um triângulo simétrico depois de toda aquela queda. Inclusive, em especial, nas últimas 24 horas, a gente está vendo uma volatilidade bem forte, certo? E a gente teve uma candle aqui com um volume bem acima da média, que foi justamente a candle aqui das 11 horas da manhã dessa segunda-feira. A gente chegou a testar aqui a região próxima aos 54.800 dólares. E tivemos aqui uma leve rejeição, certo? Mas ainda assim, ao longo da madrugada, da noite, a gente voltou aqui quase que para baixo do 54, né? Perto do 53, que é justamente a região das mínimas. A primeira coisa que eu vejo é que mesmo a gente, no gráfico diário, né? O setup que a gente estava de olho, aquela sobrevenda que a gente vinha comentando e que de fato ela está acontecendo, né? Sobrevenda no gráfico diário com uma divergência altista. Nos gráficos menores, isso acaba que também fica muito nítido, né? Quando a gente pega esses fundos aqui, ó. Aqui a gente tem fundos mais ou menos na mesma região. O mouse ele não está funcionando aqui muito bem, pessoal. Mas a gente tem fundos aqui mais ou menos aqui na mesma região, enquanto no RSI os fundos eles estão ascendentes. E isso acontece justamente por conta da diferença de volume, né? A gente teve um volume muito forte nesse fundo e depois que a gente retestou uma região próxima a essa, quase que a mesma região, a gente não teve tanto interesse do mercado igual a gente teve aqui. Então, essa divergência de volume é um fator interessante e é um fator altista, ao meu ver, porque aqui não tem tanta gente interessada em estar vendendo o Bitcoin para o preço continuar caindo. E basicamente é isso, né, que eu estou de olho nesse exato momento. Com isso, a gente tem alguns cenários interessantes que valem a pena serem discutidos. Primeiro de tudo, né, essa consolidação ela está acontecendo porque a gente tem muita ordem de compra e muita ordem de venda dentro das corretoras. Nessa região, acima dos 50, tá? Acima dos 50k é muita gente querendo comprar Bitcoin. E do 57 até o 59, mas óbvio, se a gente chegar no 57 vai ter gente querendo vender no 60, se a gente chegar no 59 vai ter gente querendo vender no 62 e assim sucessivamente, não está deixando o preço subir. O que eu acho que pode acontecer nesse exato momento? Eu acho que a gente pode estar vendo dois principais cenários, tá? Eu vou falar três, esses são os três cenários, só pode acontecer três coisas a partir de agora, mas se eu tiver que apostar as minhas fichas, eu vou apostar em duas delas. A primeira é o rompimento para cima desse triângulo, certo? Porque querendo ou não, a gente está em uma região de suporte muito forte, a gente já chegou a ver uma queda de mais de 25% e a gente está com muito interesse comprador dentro das corretoras. Então, um rompimento desse triângulo ditaria justamente um repique no gráfico semanal, que é o cenário que a gente está teorizando como sendo o mais provável, certo? O segundo cenário é uma possível armadilha do mercado, uma vez que a gente ainda está vendo que quando o preço cai, muita gente compra e isso resulta em altas, certo? Muita força compradora aqui nessa região de mínimas de fundos. Então, esse rompimento da figura poderia justamente formar uma armadilha para a gente ver o preço subir. Eu acho que o rompimento ascendente ou então uma armadilha para subir é mais provável que essa figura dê continuação da queda. Por que eu acho isso? Porque desde que a gente está fazendo, né, essa figura de triângulo
Deixa eu até traçar ela aqui dentro do nosso gráfico de sentimento para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Desde que a gente está fazendo essa grande consolidação, o long short ratio está caindo, enquanto o CVD permanece nas mínimas. Isso mostra para a gente que a maior parte das pessoas está acreditando que essa queda vai continuar. E esse número fica ainda mais nítido quando a gente leva em consideração que nos últimos 7 dias, mesmo a gente tendo testado as mínimas aqui, ó, ter chegado lá nos 53.200 dólares, não tiveram tantas pessoas com coragem de abrir posições vendidas. Não tiveram tantas pessoas querendo que o Bitcoin caia mais. As pessoas ficaram com medo. Desculpa, não tiveram tantas pessoas que abriram posições compradas nesse fundo. As pessoas ficaram com medo de comprar, achando que o Bitcoin iria cair mais. Enquanto, quando a gente chegou aqui próximo ao 58, no dia 6/7 e novamente, né, no dia 8/7, hoje pela manhã, a gente viu muita gente abrindo posição vendida, muita gente shortando o Bitcoin, acreditando que o preço cairia. Então, a maior parte do mercado está pessimista, com mais quedas, mesmo com o Bitcoin mostrando um volume forte, com uma fortíssima força compradora dentro das corretoras e já acumulando mais de 25% de valorização contínua, tá? Ao longo aí das últimas 5 semanas. Então, eu diria que a maior probabilidade seria a gente ver um fundo local, pelo menos, tá? Não estou falando que vai ser a mínima, que a partir daqui o Bitcoin vai subir, romper o topo histórico, não. Mas que pelo menos um repique, um respiro do mercado seria saudável, seria necessário, ainda mais quando a gente considera o movimento, né? Galera, nos últimos 7 dias que o Bitcoin caiu, né? E nos últimos 7 dias a gente pode considerar, né, que boa parte deles, pelo menos aí em 4 dos últimos 7 dias, o Bitcoin ele está consolidado. Ele está aqui, ó, 58, 53, 58, 54, 58, 54. Então, ele está boa parte aí do tempo consolidado. A maior parte das posições e da alavancagem que foi aberta foi em short, certo? Então, a maior parte do mercado nesse exato momento está pessimista. E é por isso que eu acho, né, que a maior probabilidade é a gente ver um respiro. E a terceira alternativa que eu falei com vocês, né, 3 alternativas, é uma continuação do movimento de queda. Afinal de contas, o mercado ele está muito medroso com notícias. Então, se a gente ver notícias que possam impactar o preço, Mt. Gox confirmadamente vai vender mais Bitcoin, governo da Alemanha, mineradores. Isso pode trazer mais medo no mercado e fazer o preço cair, que é o motivo pelo qual a gente está vendo tanta volatilidade, tanta indecisão e também tanto medo. Por que eu estou falando isso? Porque nessa semana, a partir de amanhã, na terça-feira, a gente vai ter às 11 horas da manhã o depoimento do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, assim como na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente vai ter CPI e na sexta-feira, a gente vai ter IPP, o Índice de Preço do Produtor. E caso esses dados venham piores para o mercado, né? Ou seja, inflação acima do previsto e o Jerome Powell falando de forma negativa, que ele está pessimista com o mercado, a gente pode ver quedas acontecerem, porque aí seria mais medo e mais indecisão num cenário, né, que notícias pessimistas tendem a causar um impacto por menor que elas sejam. Então a terceira possibilidade é um rompimento confirmado dessa figura e o Bitcoin buscar novas máximas. Qual que é a minha estratégia nesse exato momento? Eu comprei bastante Bitcoin aqui nesses 54, tá, pessoal? Meu preço médio está aqui próximo aos 58, então um rompimento ascendente ou então um repique seria muito bom para mim, porque eu iria estar numa posição aqui que já ia começar a lucrar, né? Então, eu já ia fazer parcial, já ia reduzir o meu risco aqui no mercado, porque provavelmente isso ditaria que a gente estaria em busca de um topo descendente no gráfico semanal, contra os 72 mil dólares. Então, a partir do momento, né, que a gente começar a fazer esse topo descendente, bater níveis de Fibonacci, eu já vou estar fazendo parciais. Mas caso, esse é o cenário, né, para as duas primeiras possibilidades, que é o rompimento ascendente do triângulo ou então a armadilha do mercado com retomada, que eu julgaria como sendo as maiores probabilidades, mas a gente não tem bola de cristal e a gente não pode simplesmente cruzar os braços e acreditar
que o cenário que você espera realmente vai acontecer. E é justamente por isso, né, que a gente precisa ter uma estratégia para caso a outra probabilidade aconteça, que é notícias ruins trazendo mais medo para o mercado. Afinal de contas, a gente está perdendo a região das médias no semanal, a gente está numa correção no gráfico mensal, certo? O gráfico mensal está em busca de um fundo ascendente contra os 24 mil dólares, que é um cenário bem saudável, e a gente está numa tendência muito clara de baixa no gráfico diário. Então, assim, se o Bitcoin continuar caindo, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou ficar de olho em pontos gráficos para eu baixar meu preço médio. Então, hoje meu ponto de liquidação, para você ter uma ideia, né, da posição que eu estou de trade, é lá nos 38 mil dólares. E hoje eu comprei bastante Bitcoin, eu estou bastante alavancado com meu preço médio, bem pertinho aqui dos 58, certo? Então, se o preço ele cair mais, o que eu vou aproveitar para fazer? Ver regiões onde, novamente, a gente vai perder esse interesse comprador e vamos ver uma retomada aqui do mercado para o quê? Aumentar a minha posição, possivelmente abaixar meu ponto de liquidação, né, que eu vou adicionar margem dentro dessa posição e também abaixar meu preço médio. Quanto mais o preço cair, mais eu vou me posicionando. Hoje eu estou com 60% da minha posição de trade posicionada e eu ainda tenho 40% de capital para estar comprando caso o preço caia. Então, estou numa situação muito confortável que se o preço cair, eu consigo me posicionar mais, o mercado vai ficar mais estressado e mais esticado e na hora que esse repique acontecer, como eu vou estar mais posicionado, eu vou ter ainda mais lucro e eu vou ter uma gordura muito boa para estar fazendo parciais e reduzindo o meu risco muito mais fácil. Caso contrário, né, caso a gente já veja o mercado voltando, revertendo, aí já vai estar numa situação ainda mais tranquila, porque eu já estou posicionado, né, eu já estou numa posição que eu considero confortável para eu estar aqui dentro de uma operação, e aí eu já vou começar a fazer minhas parciais, porque o mercado já deu vários indícios aqui de exaustão, como um excesso de força compradora na região das mínimas, divergências e níveis de sobrevenda no gráfico diário, que historicamente é um setup extremamente assertivo, e a grande maioria dos investidores acreditando na queda. Certo? Não se esqueçam aí de deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Eu tô em férias, então a frequência de vídeos aqui no canal vai dar uma reduzida, mas se tiver algo importante que eu julgue necessário, eu vou estar gravando. Então não esquece de verificar a sua inscrição, ativar o sininho e me seguir nas outras redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo para você ficar por dentro de tudo. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!